nosso povo. Nós estamos hoje nesse culto para celebrar o Dia da Consciência Negra. Nós estamos hoje nesse culto para celebrar a diversidade da existência. Nós estamos hoje nesse culto para celebrar o quão importante a diversidade da melanina nesse mundo tão plural em que nós vivemos. Nós estamos nesse culto para dizer que os relatos históricos falam de um Jesus negro. Um Jesus o qual o profeta Isaías diz que era assim, homem de dor, e que sabia o que era padecer. Um Jesus que no meio da multidão não poderia ser diferenciado das demais pessoas, porque ele gosta da multidão, ele gosta das pessoas. Em Jesus está a pluralidade do amor às raças, a pluralidade do amor às cores. Em Jesus está o acolhimento, o aconchego. Diga não a qualquer sentimento racista, de diferenciação de cor que ainda possa estar dentro de você. Diga não àquilo que você foi orientado, ensinado, aquilo que você herdou dos seus familiares. Diga não a toda e qualquer violência à cor. Porque a cor, ela não nos define. O que nos define é o nosso caráter. A cor, ela tem jogado pessoas em situações de vulnerabilidade emocional, em situações de vulnerabilidade psicológica. Pessoas que não conseguem se enxergar o seu potencial, porque o outro diz que o valor que ela tem é menor do que o valor de uma pessoa de cor mais clara. Deus tem cor? Não. Em Deus estão todas as cores. Pessoas se deprimem, pessoas têm a sua estima baixa, pessoas não conseguem muitas vezes desenvolver no seu trabalho o seu potencial, porque acredita no que o outro diz. Não seja o outro na vida de alguém, mas seja alguém na vida de alguém. Seja um instrumento de bênção, seja um instrumento de elevação emocional, seja um instrumento de cura. O apóstolo Tiago diz que em Deus não há acepção de pessoas, em Deus não há acepção de cores. Louvado seja Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor, graças te damos por estarmos aqui neste culto da consciência negra, Senhor. Graças te damos por termos, Senhor, a oportunidade, enquanto igreja, de dialogarmos abertamente, Senhor Deus, sobre a luta por justiça, a luta da negritude, a luta contra o racismo. Graças te damos, Senhor Deus, por essa oportunidade enquanto igreja, Senhor Deus, de não nos calarmos, Senhor, de proclamarmos que o Senhor reina e que o racismo é pecado. Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, proclamando que o Teu Espírito traz novidade, traz tempo novo. O Teu Espírito, Senhor Deus, quebra barreiras. E por isso, Senhor, diante de Ti, nós clamamos, Senhor Deus, por esse sopro do Teu Espírito sobre toda a terra, que no nome de Jesus, ó Deus, todo racismo caia por terra. Que no nome de Jesus, Senhor, toda a estrutura social racista, Senhor Deus, seja transformada, ó Deus. Para que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, unidade, equidade, direitos, Senhor Deus, para todos. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que todas essas estatísticas que nós temos visto e ouvido e vivido, Senhor, sejam transformadas, Senhor.
sejam transformadas em notícias de paz, de bem, notícias, Senhor Deus, de novo tempo. Deus, nós não queremos, Senhor Deus, ouvir mais notícias de que a população preta é a maior população carcerária. Queremos ouvir notícias, Senhor Deus, de que os nossos jovens não estão, Senhor Deus, mais indo para o crime. E de que os nossos jovens também não estão sendo mais incriminados injustamente. Queremos vê-los, Senhor, livres, vencendo, crescendo. Pai, não queremos mais ouvir notícias de que a nossa população é a mais vulnerável na educação, é a mais vulnerável na segurança, é a mais vulnerável, Senhor Deus, no desemprego. Não, Pai, queremos ver mudança. E por isso apresentamos isso em oração, em clamor diante de Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, por um novo céu e uma nova terra. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por dias melhores. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por novos tempos, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, a Tua luz, a Tua salvação. Que venha, Senhor, esperança, graça. Que venha, Senhor, a Tua justiça. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Estas coisas, Senhor, nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero te convidar a ler a Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 42, do verso 1 ao 7. Profeta Isaías, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a Bíblia: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. E em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Para você que está chegando aqui agora nessa nossa transmissão, este culto não está sendo transmitido ao vivo, ele foi gravado, mas nós separamos esse último domingo de novembro para celebrarmos o nosso culto da consciência negra. Isso já tem sido uma tradição em nossa igreja. Nós temos uma pastoral da negritude em nossa comunidade, liderada pela irmã Mercedes e pelo irmão Jorge. E a pastoral nasceu esse ano. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não tivemos como fazer mais ações,
por motivo óbvio, né, da quarentena. Entretanto, nós não deixamos passar em branco, né, o Novembro Negro. E nesse último domingo nós estamos aqui celebrando o culto da consciência negra. Bom, então nós temos sido uma comunidade de vanguarda nesse sentido, uma comunidade que tem tido voz ativa contra as injustiças, uma comunidade que não se cala diante do racismo, mas que proclama que o racismo é pecado. Então, durante todo esse culto, nós denunciaremos o pecado do racismo e proclamaremos a justiça de Jesus. Bom, os comentários do chat estão ativos, mas nós não estamos lendo, pelo motivo óbvio também de que não estamos ao vivo, tá bom? Mas a sua participação é boa, porque outros e outras, né, os irmãos e irmãs estão aí lendo, e você pode sim participar desse chat. Que Deus em Cristo vos abençoe. Para debater o racismo no Brasil, precisamos ter em mente de que o nosso país é um país racista, ou seja, foram 322 anos de colonização portuguesa e 388 anos de escravidão. A Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil, não deu nenhum tipo de garantia à nossa população de moradia, de renda e de educação. Fomos substituídos pelos imigrantes europeus, que tiveram acesso à renda e tiveram acesso à terra. E precisamos nos reorganizar no território sem auxílio, sem ajuda do Estado. Essa falta de representatividade causada pelo racismo foram criando estruturas que têm um grande alicerce nos dias atuais, ou seja, o racismo se adaptou ao século XX e ao século XXI. De que forma? Ocupamos os piores índices sociais, como educação, como baixa renda, infraestrutura, saneamento básico, somos assassinados diariamente, somos espancados e humilhados diariamente. Então, toda essa estrutura que foi criada desde o início da colonização portuguesa até os dias atuais fizeram com que o nosso povo não se veja representado, já que somos a maioria da população, segundo os dados do IBGE, em média 52 a 53% da população brasileira se declara preta ou parda, e não nos vemos, não nos enxergamos na televisão, em cargos de alto escalão, tanto da esfera pública como da esfera privada. Vivemos em ambientes desiguais e a nossa morte, a morte de um negro em situação de violência, não gera repercussão, ou seja, isso já se tornou algo normalizado. Então, para se discutir qualquer tipo de reparação social, histórica, é necessário que primeiro o povo negro comece a se conscientizar de que nós podemos derrubar essas barreiras que foram impostas pelo racismo, como nos reafirmando a cada dia e sentindo orgulho do nosso povo e dos nossos antepassados que lutaram para que a nossa população sobrevivesse. Os protestos nos Estados Unidos e no Brasil contra a violência que atinge os negros traz de volta aos holofotes a desigualdade racial nos dois países. Neste vídeo, a BBC News Brasil mergulha nas estatísticas que ajudam a entender o tamanho da disparidade em 5 áreas. Mas antes de entrar no primeiro tópico, um retrato geral. Os negros, que no Brasil são a soma das pessoas que se declaram pretas ou pardas, representam a maioria da população. Segundo o IBGE, dos 212 milhões de brasileiros, quase 120 milhões, ou seja, 56%, são negros. Nos Estados Unidos, os negros representam 13% da população. Ou seja, eles são quase 44 milhões dos 328 milhões de habitantes.
Vamos começar por um indicador importante na educação. A taxa de analfabetismo tem caído nos últimos anos no Brasil, mas a desigualdade ainda é alta. 9,1% dos negros de 15 anos ou mais são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler ou escrever um simples bilhete. Entre os brancos da mesma faixa de idade, a taxa é de 3,9%. Nos Estados Unidos, a desigualdade é ainda maior. 24% dos negros com mais de 16 anos enfrentam dificuldades para ler e compreender um texto simples. Entre os brancos, a taxa é de 7%. O abismo persiste quando se avalia a educação superior em ambos os países. No Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Entre a população branca, esse índice cresceu de 9,9% em 2000 para 22%. Nos Estados Unidos, 21% dos negros e 35% dos brancos têm um diploma de graduação. Segundo tópico, saúde. A pandemia do coronavírus, que matou mais de 400 mil pessoas no mundo, tem sido marcada também pela forma desproporcional com que atinge segmentos sociais e escancarou problemas estruturais nos sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da população, mas representam 25% das mortes por Covid-19. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Segundo especialistas, esse cenário é resultado de desigualdades antigas que fazem com que comunidades negras no país fiquem mais suscetíveis ao contágio e tenham mais chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Nos Estados Unidos, a população negra também tem taxas altas de obesidade, diabetes, hipertensão e asma, que são considerados fatores de risco para desenvolver formas graves da doença. Além disso, muitos americanos negros não têm plano de saúde. Terceiro tópico, trabalho e renda. Os negros ganham bem menos do que os brancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita médio de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846. Nos Estados Unidos, onde a renda é medida anualmente, os negros têm um rendimento domiciliar médio de $41,3 mil, um pouco mais do que a metade do dos brancos, de $70,6 mil. A taxa de desemprego entre os negros é maior do que a dos brancos nos dois países. No Brasil, a taxa de desocupação entre os negros em 2018 foi de 14,1% contra 9,5% entre os brancos. Nos Estados Unidos, naquele mesmo ano, o índice foi de 6,5% entre os negros e de 3,1% entre os brancos. Quarto tópico, violência. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década, entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. O mesmo percentual surge quando se analisa o perfil de quem morre em ações da polícia. No Brasil, os negros são 56% da população e 75% dos mortos em intervenções policiais. Nos Estados Unidos, os negros não passam de 13% da população, mas representam 23% das pessoas que morreram em ações da polícia. Há disparidade também na taxa de encarceramento. Segundo dados do governo brasileiro, 67% dos detentos do país são negros, 32% brancos. Nos Estados Unidos, os negros também estão sobre-representados nas prisões. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da sociedade, mas 40% da população carcerária do país. Quinto e último tópico, representatividade política. Em meio às manifestações, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que protestos são importantes para aumentar a conscientização da sociedade e chamar atenção para injustiças, mas defendeu que numa democracia, as mudanças devam ser feitas por meio das urnas.
Nos Estados Unidos, em 2019, pela primeira vez, a proporção de políticos negros na Câmara chegou ao mesmo patamar dessa parcela na população, cerca de 13%. No Brasil, a representatividade dos negros também cresceu nesta década. Em 2018, 24% dos deputados federais eleitos se declararam negros, um avanço, mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira. Eu grito, existo, insisto, negro sou. Enquanto a cor da pele causa dor, enquanto os olhos negros perderem a cor, enquanto o ódio estampar o peito no lugar do amor, enquanto a bala encontrar um rosto, enquanto a bota encontrar um pescoço, enquanto o menino equilibra a vida em troca do almoço, eu gritarei Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. É muito mais que um canto, é labor. Enquanto não me olhar no outro que está do lado, enquanto o mundo ainda ditadura, crença, alva cor. Enquanto a fé que cega para a diferença, existe o Cristo que abre os braços sem distinção. E em não cruzar os braços eu resisto, insisto no que sou. Eu gritarei Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Tire seu racismo do caminho, que eu quero passar com a minha cor negra. Tire seu racismo do caminho, que eu quero passar. Tire seu racismo do caminho, que eu quero passar com a minha cor negra. Tire seu racismo do caminho, que eu quero passar. Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter.
Olá, eu sou Nayara Bispo, assistente social e líder da Pastoral de Serviço aqui na Igreja Batista do Nai. E hoje o nosso breve bate-papo será sobre o racismo e o mercado de trabalho. Como o racismo ele está inserido no mercado de trabalho. E eu tenho um exemplo muito rápido e simples para vocês, que é da seguinte maneira. Quando há uma entrevista de emprego e é exigida boa aparência, pessoas negras que se candidatam a vagas de emprego, a primeira coisa a ser questionada é se aquela mulher ela vai prender os cabelos ou se aquele homem ele vai raspar a cabeça, porque para trabalhar naquele local é necessário uma boa aparência. Mas por que essas perguntas são feitas apenas para pessoas negras e não para pessoas não negras? Porque as pessoas negras elas não têm, né, as outras pessoas acreditam que as pessoas negras elas não têm uma boa aparência por ter o cabelo crespo, né? E com isso as pessoas deixam de acessar o mercado de trabalho de maneira da forma na CLT e acabam se submetendo a outros tipos de trabalho, desvalorizando o seu trabalho, desvalorizando também, com isso tem a desvalorização do salário, em que as pessoas negras elas são pagas, né? O trabalho que a pessoa negra presta é sempre um trabalho questionado, né? E podemos, provavelmente, você que é negro, se reconhece como negro, você provavelmente já passou por isso, já teve o seu trabalho questionado, já teve a sua formação enquanto profissional questionada, né? Porque eu já tive, por exemplo, eu já fui dar aula em um local, em um curso, em que eu fui questionada se eu realmente era professora, porque nunca tinham visto professora como eu. Então a aparência ela ainda é colocada em jogo. Isso faz com que as pessoas elas realmente deixem de acessar a CLT. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo sem colocar currículo em shopping, porque certa vez eu participei de uma entrevista em que foi colocada a questão da minha aparência como o centro, né, da seleção. E olha que não era nada para modelo, né? Era para vendedora, enfim. Então, para algumas empresas, ter uma pessoa negra na frente ainda é uma questão de não ter uma boa aparência da empresa, né? Não representa ainda, as pessoas negras ainda não representam uma boa aparência para determinada empresa. E com isso nós acabamos nos desvalorizando e nos submetendo a qualquer tipo de trabalho. Passamos anos estudando, fazendo faculdade e acabamos nos submetendo à desvalorização dos nossos salários, né? Nos submetendo a trabalho em que pagam muito abaixo o nosso salário apenas para não ficarmos fora do mercado de trabalho e também por questão de sobrevivência, né? Vamos louvar, povo de Deus. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o pardo, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos
a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o fraco, o pobre, o injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger o dente. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações e preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar. Das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra, os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar, oh, um novo dia, novo céu, nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Aleluia. Venha o teu reino, Senhor, sobre essa terra, e que haja novos céus, porque o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Venha o teu reino, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino, Senhor, é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. No teu reino, Senhor, o racismo é vencido pelo poder do amor. É denunciado como pecado, Senhor. No teu reino, Senhor, a igreja não é silenciada diante das injustiças. No teu reino, Senhor, a tua igreja tem fome e sede de justiça, bondade, misericórdia. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Tu és exaltado, Senhor. Tu és um Deus exaltado sobre tudo e sobre todos. Tu estás acima, Senhor, das barreiras, dos preconceitos, das limitações. Tu estás acima, Senhor, não como aquele que esmaga, mas como aquele, Senhor, que nos dá suporte e estende a mão para nos levantar dos abismos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
nos céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado e Ele nos sustenta. Nós podemos até estarmos aflitos, mas nunca derrotados, porque Ele nos sustenta. Ele é a rocha eterna, inabalável. Ele é a sustentação do povo preto, apesar de todas as lutas. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha não. Nós vivemos pela fé, não vivo pela vista não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso sustento. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Ele é o nosso sustento. Deus proverá. O grande eu sou, sustentador. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar.
Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, vivo pela fé. Deus proverá, Deus. Olho para o alto, vem o socorro, sim, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, bom cantarmos louvores ao Senhor. Eu quero convidá-los novamente a meditar na Bíblia e eu quero ler com os irmãos e irmãs mais uma vez o livro do profeta Isaías, no capítulo 42, os versos de 1 a 7. Diz assim: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. A versão da Bíblia que eu li é a Nova Versão Internacional, a NVI. Louvado seja Deus. Esse texto de Isaías 42, os versos de 1 a 7, estão incluídos ou fazem parte de um conjunto de capítulos que é chamado de segundo livro de Isaías. O livro de Isaías ele é dividido, ou ele é a junção de 3 livros, podemos dizer assim. E esse segundo livro de Isaías, ele vai do capítulo 40 até o capítulo 55. E esse segundo livro de Isaías, ele situa a história do povo de Deus no meio de um cativeiro, que é o cativeiro da Babilônia. O povo está exilado. O povo havia sofrido durante muito tempo em outros cativeiros. Talvez o mais marcante na história do povo de Israel tenha sido justamente o Egito. E agora o povo está se vendo esmagado mais uma vez. O povo de Israel está se vendo diante de mais um tempo de tristeza, luto, dor. O cativeiro na Babilônia era
Um sofrimento muito grande. Muito grande. Só para nós termos ideia, o livro dos Salmos, no capítulo 137, o salmista faz aquilo que é chamado na tradição cristã de salmo propiciatório. É um salmo de profundo lamento, profunda angústia, profunda dor. Os salmistas, eles têm essa capacidade de derramar diante de Deus todos os tipos de sentimento que transbordam no coração deles. E o Salmo 137 é esse salmo de lamento, dor, raiva, por conta desse cativeiro na Babilônia. E aí a Bíblia diz assim, Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediram-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Olha que dor. Feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Alguém lê isso e diz que versículo absurdo. Isso chega a ser quase inacreditável que está na Bíblia. E é realmente absurdo, mas que bom que está na Bíblia para que a gente saiba que a Bíblia, ela não esconde de nós a nossa humanidade. Era um povo que foi dominado pela Babilônia, esmagado pela Babilônia, que viu no meio desse processo de dominação muitos e muitos morrerem. E os que não morreram foram escravizados. E no meio dessa dor, o sentimento desse salmista era de que Deus retribuísse todo o sofrimento à Babilônia. Era de que a Babilônia fosse esmagada tão quanto o povo de Israel foi. Esse sentimento de dor e essa dominação gera essa sede de vingança na boca. E é bem isso que o salmista quer. Ele não queria outra coisa senão ver a Babilônia esmagada. Por quê? Porque ele viu os seus filhos serem assassinados, porque ele viu o seu povo ser pisoteado, porque ele viu e sentiu a dor na sua própria pele. Quando nós olhamos para a história da escravidão do continente africano, nós também não teremos dificuldade de imaginar esse Salmo 137 na boca, nos lábios do povo negro. Isso porque em toda a história da humanidade sempre houve histórias de escravidão, mas na história da escravidão no continente africano houve um marco extremamente perverso que diferenciou essa escravidão de todas as outras na história da humanidade. A escravidão do povo africano foi associada ao racismo. E haviam argumentos religiosos que sustentavam a destruição do povo africano. E ao contrário do que alguns com pouco conhecimento vivem falando por aí,
de que foi algo leve, algo pequeno. O que a história nos mostra é que a escravidão mais perversa na história da humanidade foi a escravidão exercida por brancos sobre os negros. Uma palavra que é muito usada hoje no meio evangélico, que é quebrantado, usada no sentido de um coração que está arrependido ou algo do tipo. No período da escravidão era uma palavra comum usada por brancos para falar sobre a forma como os negros morriam. Quebrantados era estar todo quebrado. Muitos e muitos negros escravizados morriam quebrantados, eram massacrados, expostos a trabalhos extremamente desumanos e a um ciclo de espancamentos, e era violência sobre violência ao ponto de morrerem quebrantados. Quebrantados. Não era nenhum coração feliz em um culto. Era um corpo partido. A violência gerada sobre o continente africano fez com que mais de 12 milhões, cerca de 12 milhões e meio de africanos fossem escravizados. Só que para escravizar 12 milhões e meio de africanos, foi preciso matar quase 2 milhões no meio do caminho nos navios. E foi preciso matar quase que a mesma quantidade de africanos no processo de dominação para capturá-los. Pois o povo africano resistiu e lutou, mas foi covardemente assassinado. E esse povo foi exilado, tirado de sua terra. No processo de exílio, várias e várias violências se sucederam. Uma delas era de que os africanos deveriam ser separados dos seus povos. Aqueles que falavam a mesma língua deveriam ser separados dos que falavam a sua mesma língua. Deveriam passar por uma árvore que eles chamavam de árvore do esquecimento. E ali era dito a essas pessoas negras de que naquele momento elas deveriam esquecer seus familiares, sua história, sua cultura, sua língua. E depois de passarem por essa árvore, essa maldita árvore do esquecimento, eles eram acorrentados de uma maneira pior, porque nem animais eram acorrentados, pior do que animais, nem animais eram acorrentados daquela forma. O Brasil se tornou o principal porto de escravização. Foi o país que mais recebeu escravos. E foi o último país a deixar de ser colônia de escravização. E o que foi feito com essa quantidade imensa de negros que foi trazida aqui de forma extremamente violenta? A colônia portuguesa deu aos imigrantes europeus brancos terra, dinheiro
todos os recursos necessários para que eles ficassem bem aqui. E para o povo preto, chicote, fome, miséria, injustiça e até hoje nenhuma reparação. O povo negro foi trazido para as nossas terras e nós somos o povo preto que até hoje não recebeu nenhuma reparação. E como os irmãos e irmãs assistiram durante todo esse culto, as estatísticas permanecem até hoje extremamente terríveis. Mas pastor, o que é que a igreja tem a ver com isso tudo? Tudo. Na história da escravidão, o massacre foi validado por discursos religiosos. Quando líderes religiosos pregavam que negros não tinham alma, que negros eram amaldiçoados e de que a África era preta por conta da maldição de Cã. Todas essas aberrações, todas essas interpretações bíblicas absurdas, todo esse discurso violento foi usado em nome de Deus. E em nome de Deus era ensinado que as pessoas negras deveriam ser escravizadas e deveriam ser mansas e aceitar a escravidão como um propósito de Deus. É por isso que nós como igreja temos uma dívida e não podemos fugir dela. A nossa dívida está diretamente ligada aos nossos discursos. E nós como igreja não podemos nos calar diante da história. A igreja não pode se calar. A igreja precisa ser protagonista e assumir que ela, na história, patrocinou injustiças e agora ela se arrepende e reconhece que ela foi racista e que racismo é pecado. Por isso, não dá para simplesmente falarmos em consciência humana. É preciso falar de consciência negra. Porque brancos não sofreram o que negros sofreram. E brancos não sofrem o que negros sofrem até hoje. E porque Deus tem lado. Porque ao mesmo tempo em que Ele é o Pai de todos, ao mesmo tempo a Bíblia sempre nos mostrou que Deus sempre ficou ao lado dos oprimidos. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus era o Pai de todos, inclusive dos egípcios, mas Ele ficou ao lado do povo de Israel, porque Israel estava escravizado. E alguém pode dizer, Ele é o Criador de todos? Sim, Ele é o Criador de todos, Ele é o Criador inclusive de Faraó. Mas Deus ficou ao lado dos escravizados, porque Deus fica ao lado da justiça, e Deus é contra a opressão. Deus sempre fica ao lado das minorias para protegê-las. Deus tem lado. E a neutralidade é uma grande mentira. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto de Isaías 42 que nós lemos? Tudo. Porque no texto de Isaías 42, o povo de Israel estava mais uma vez sendo escravizado. Uma escravização mais branda que a do que o povo negro vive até hoje. Mas era uma escravização e a experiência que Deus estabelece com esse povo diz muito também para o povo negro hoje, principalmente para um povo negro cristão.
Deus aparece no verso 5 se revelando ao povo de Israel no meio da escravidão, dizendo: é o que diz o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu e espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Deus aparece se revelando, dizendo: eu sou o Criador, eu sou o Deus da história, eu sou o Deus da vida, e eu estou do lado de vocês. No meio da escravidão, no meio da dor, no meio da injustiça, Deus entra na história e diz: eu estou do lado de vocês, eu, o Criador, eu, o Deus de toda glória, eu, o Deus Todo-Poderoso, estou do lado de vocês, no meio desse sofrimento. E Deus se revela como aquele que dá fôlego. Que dá fôlego. E o Deus do fôlego, ou o Deus da respiração, é uma imagem de Deus que mais tem sido necessária nós proclamarmos, porque temos vivido dias em que assustadoramente temos ouvido tantas e tantas notícias em que negros são brutalmente asfixiados por brancos, não somente nos Estados Unidos, como também no Brasil. E um dos clamores dos movimentos negros são justamente: eu quero respirar. O movimento revolucionário negro nos Estados Unidos, que chegou a tocar fogo em delegacias e paralisar ruas, e que foi extremamente necessário e crucial para a saída de Donald Trump e a eleição de Biden, gritava em inglês: I can't breathe, eu não posso respirar, que era justamente as palavras, as últimas palavras de George Floyd, o homem negro que foi asfixiado, sufocado até a morte por um policial branco. Mas Deus, no meio da escravidão do povo de Israel, ao contrário da cena de um policial branco asfixiando um homem negro até a morte, ou ao contrário de seguranças em um mercado brasileiro asfixiando um homem negro até a morte, Deus, no verso 5 do capítulo 42 de Isaías, aparece como aquele que dá fôlego, aquele que faz respirar, não aquele que sufoca até a morte, mas aquele que dá fôlego e vida. E se os racistas nos sufocam, Deus não está do lado dos racistas, Deus está do lado do fôlego, Deus está do lado do ar para respirar, Deus está do lado da vida. Deus está do lado da vida. E então a palavra vai nos dizer que Deus faz algo extraordinário nesse capítulo 42. O que Deus faz, pastor? Deus levanta um servo. Essa temática que vai se repetir no livro de Isaías, como esse servo sofredor, esse que está sendo levantado por Deus. E alguém pode se perguntar assim: esse servo, quem é ele? O cristianismo, no decorrer da história, entendeu que Jesus encarna essa imagem do servo, mas no livro de Isaías, esse servo era o próprio povo de Israel. Leia comigo o capítulo 41, os versículos 8 e 9. Olha o que diz: Você, porém, ó Israel, meu servo, ó Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. O povo de Israel era esse servo. Aí alguém pode dizer assim: pastor, como é que é isso? O povo de Israel está escravizado na Babilônia, Deus vai dar a eles uma palavra de consolação,
e diz a eles que vai levantar eles mesmos? Sim. E esse é o ponto mais revolucionário desse texto. Deus está anunciando que vai levantar um que será agente de transformação para o novo tempo. E esse que Deus vai levantar é o próprio povo de Israel que estava escravizado. Deus está dizendo a um povo que sofreu na mão da Babilônia que a solução não virá de um herói mágico, a solução será o próprio povo. E isso é extremamente impactante para uma militância do povo negro, porque Deus também para o povo preto está dizendo que não haverá um salvador da pátria, mas que o mover, a transformação, a nova história será escrita a partir do próprio povo negro. O verso 1 do capítulo 42 diz: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Pelo poder do Espírito, negros e negras, cheios do Espírito, são agentes de vida para a transformação. Deus derrama sobre a população negra o seu Espírito para transformar o mundo. Para transformar o mundo. Não virá um salvador da pátria. Seremos nós por nós. Seremos nós em unidade, cuidando uns dos outros. Seremos nós em unidade, lutando pelos nossos direitos. E enquanto a população negra não se conscientizar disso, ela não tomará posse da profundidade das Escrituras. Nós cuidaremos de nós mesmos e nós nos levantaremos. Entre nós está o poder de Deus para que a gente se levante com autoridade e poder e escreva uma nova história. Entre nós a resistência e entre nós o poder para escrever uma nova história. O poder negro, o Black Power, é o poder do Espírito nos levantando para construir um novo projeto de nação. Um novo projeto de nação. E esse projeto de nação vai se estabelecendo nesses versículos que nós lemos, e Deus continua com esse projeto de um povo. E ele diz, falando sobre esse servo, que é o povo de Israel, ele diz: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. O que é isso? Deus está levantando um povo que faz oposição à tirania. Os tiranos olham para a cana rachada e terminam de quebrar. Olham para o pavio que tem pouca chama, o pavio que fumega e termina de apagar. Tiranos olham para minorias e esmagam. Tiranos olham para pessoas em fragilidade e pisam. Deus não está levantando um povo tirano ou um povo que levanta a bandeira da tirania e da vingança. Não, Deus está levantando um povo sensível às minorias, um povo que olha não somente para as suas dores, mas para as dores de todo o mundo e para as dores de todas as minorias. Uma revolução de um povo negro cristão será uma revolução de um povo negro cristão que está atento aos sofrimentos ao nosso redor. Um povo negro cristão que está atento às dores, e um povo negro que está entranhado de misericórdia. Um povo negro que não reproduz discursos de ódio, que não reproduz discursos que são soluções aparentemente fáceis para problemas complexos.
Um povo negro que não anda mais com arminha na mão. Um povo negro que parou de repetir o discurso: bandido bom é bandido morto. Um povo negro que não quebra o caniço rachado, mas que aprende a olhar com misericórdia, nunca com tirania. E as nossas armas nunca serão eficientes se assemelharem às da tirania. Mas a Bíblia continua e eu aprendo uma segunda característica que Deus levanta no meio desse povo, a partir do verso 4, quando ele diz: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Preciso fazer uma ressalva sobre essa tradução do não mostrará fraqueza, porque aqui poderia ser traduzido como não desmaiará. É no sentido de o povo não fraquejará até que a justiça seja estabelecida. Um povo que não desistirá, mas será resistência até que a justiça seja estabelecida. Isso é, Deus estabelece um projeto de um povo que luta por justiça para todos e em todos os lugares, até o fim. E a resistência de um povo negro cristão é a resistência daqueles que proclamam incessantemente justiça para todos, em todos os lugares. Justiça. Justiça. É por isso que um povo negro cristão não luta apenas por justiça para os negros evangélicos, mas também ergue a voz quando pessoas do candomblé são brutalmente perseguidas, apedrejadas e assassinadas, como o caso de uma mãe de santo que foi assassinada em Camaçari por evangélicos intolerantes. Quando nós entendemos isso, entendemos que Deus está levantando um povo que tem uma luta incessante por justiça em todos os lugares e não somente nos nossos arraiais. Onde tem preto, nós lutamos para que haja vida e justiça. Essa é a nossa bandeira. Tem preto ali? Nós vamos lutar por vida, bem-estar e justiça. Essa é a nossa bandeira. Outras versões traduzem essa expressão do verso 4 como levar a justiça até o litoral. Era a imagem de estender a justiça por toda a terra, por toda a extensão terrestre. Levar justiça. É essa proclamação incessante, esse coração fumegante. Mas uma terceira e última lição que eu quero destacar e que eu aprendo desse texto é de que Deus olha para o povo de Israel no meio da escravização e deseja fazer dele um povo que seja luz para as nações. Os versos 6 e 7 diz: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para um povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Deus está no meio de um processo de cativeiro na Babilônia, fazendo do povo de Israel luz para as outras nações. Deus está pegando aquele que foi massacrado e esmagado e fazendo dele uma luz, uma esperança, um guia, para que as outras nações mudem a sua forma de ser, mudem as suas relações políticas, econômicas, mudem
a sua forma de pensar, mudem seus projetos bélicos, mudem suas táticas de guerra e aprendam agora com Israel um novo projeto de paz. Um projeto onde os cegos encontram visão, onde os presos são libertos, onde os que se encontram no fundo do calabouço encontram esperança. A mesma coisa Deus quer fazer com o povo negro. Deus quer levantar um povo negro que seja a luz para as nações e que faça um mundo fundado em injustiças acordar. Afinal, como já dizia Frantz Fanon, a libertação do negro também é a libertação do branco. Porque o racismo desumaniza brancos também. O racismo é essa marca profunda do ódio na alma. Entranhado esse preconceito, essa diferenciação. E isso é desumano. Alguém ter esse sentimento, essa aversão, esse preconceito. Por isso, quando proclamamos a libertação dos negros, estamos também proclamando a libertação dos brancos. Estamos proclamando cura para a mente deles, transformação. Deus está trazendo um desafio para nós, enquanto negros e negras da Igreja Batista Adonai. O desafio de sermos luz, de gerarmos continuamente movimentos que façam com que negros e negras vençam e cresçam. Movimentos incessantes, movidos por esperança. Esse é o desejo de Deus que nós lemos. E a minha oração é que esse também seja o nosso sonho. Que esse seja o nosso sonho. Que a gente possa um dia erguer a voz, como Martin Luther King ergueu, tomado pelos sonhos de Deus, cheio dos sonhos de Deus no seu coração, ele ergueu a voz e disse: eu tenho um sonho. Que o nosso coração se encha dos sonhos de Deus ao ponto da gente também dizer: eu também tenho um sonho. Um sonho de justiça, de equidade, de paz, de transformação. O sonho do fim do racismo. O sonho de um novo tempo, de novos céus, de nova terra. Que o meu e o seu coração se encha dos sonhos de Deus, irmão. E que a minha e a sua vida seja dedicada à luta contra o racismo e à luta por justiça. Vidas negras importam. Black Lives Matter. Resistência. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a revolução do Santo Espírito permaneça sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre.
Amém. Louvado seja Deus.